Fala Padawan, vamos falar aqui agora, cara, de um bizu que aparece muito, mas muito nas provas militares, que é mediana relativa a uma hipotenusa. Então, beleza. A gente tem aqui, né, um triângulo retângulo, porque quando a gente fala de hipotenusa, né, é o quê? É o maior lado de um triângulo retângulo, perfeito? O lado que está oposto a 90 graus, perfeito? Então, como é que a gente calcula a mediana relativa a essa hipotenusa? O que é a mediana? Vocês lembram? É a reta, né, a seviana, que vai em direção ao ponto médio do lado oposto. Então, vou pegar aqui o ponto médio da hipotenusa, né? Vamos supor que tem, sei lá, um xzinho para cá e um xzinho para cá, né? Então, pronto. Ponto médio, né? O ponto que está no meio da hipotenusa. Né? Tem o mesmo tamanho para os dois lados. A mediana, ela é a seviana, né? É a reta que parte do... a semirreta, né? O segmento de reta, que parte do vértice oposto e vai em direção ao ponto médio. Ou seja, a seviana, né? Seviana é qualquer segmento de reta que parte do vértice oposto em direção ao outro lado, né? Então, a mediana é isso. É o segmento de reta que liga, né? Liga o vértice oposto. Vou botar assim, o vértice é o PM do lado oposto, né? PM é ponto médio. Tá? Isso que é uma mediana. Mediana é isso. Né? Vai ali e liga o vértice ao ponto médio do lado oposto. Essa é a definição de mediano, beleza? E aí, existe uma curiosidade muito específica, né, para triângulos equiláteros, mas que costuma aparecer muito em concursos militares, que é o seguinte: essa mediana relativa à hipotenusa, ela tem um valor definido. Vou mostrar para vocês como é que a gente pode ver isso, ó. Ó, nossa senhora, que coisa bonita é a tecnologia. Ó, repara só o que aconteceu. A gente acabou de formar uma figura muito bonita, tá vendo? Olha que figura bonita, né? É um triângulo retângulo dentro de um círculo, né? Lembra lá daquele negócio de círculo que quando tinha um ângulo aqui, né, um ângulo de tamanho alfa aqui, aqui fora, né, seria 2 alfa. E quando tá, isso quando encostar na borda, né? Quando tá no meio do círculo, né, no centro, o alfa que eu tiver aqui vai olhar para alfa, né? Lembra disso? Quando tiver aqui na... Ah, nossa senhora, que círculo feio. Mas quando tiver aqui na ponta, um ângulo alfa vai olhar para um arco de 2 alfa, né? E quando tiver no meio, vai olhar para um arco de alfa. Isso aqui é um lembrete, né? Lembrete de arcos, né? Lembrete de arcos. Inclusive o teorema do arco capaz é daqui, mas enfim, não é para essa aula. Vamos lá. Se aqui é 90, quanto que vai ser esse arco aqui, ó? Quanto que vai ser esse arco aqui? 180 graus, cara. 180 graus. Se ele é 180 graus, ele é metade da circunferência, já que uma circunferência é 360. Logo, essa reta aqui, esse segmento de reta, ou seja, a hipotenusa, é diâmetro. Isso é muito forte. Então, a hipotenusa de qualquer triângulo retângulo, por causa desse teorema dos arcos, né? Por causa desse teorema aqui, a hipotenusa é sempre diâmetro. Então, hipotenusa igual diâmetro, beleza? Se a hipotenusa é igual ao diâmetro, né, a gente parte o diâmetro no meio, para cá é raio, para cá é raio. Logo, esse ponto aqui é o centro. Logo, o ponto médio da hipotenusa, né, o ponto médio da hipotenusa é o centro do círculo, perfeito? Então, o que vai acontecer aqui? Se eu traçar aqui para cima, eu vou ter um raiozinho. E olha só, isso é exatamente a mediana. Então, apagando aqui o excesso de informações e deixando somente o que? Somente o que importa, somente o enunciado desse bizuzinho, né? Desse lemazinho aí, ó. Vamos lá. A mediana relativa ao vértice. A mediana relativa à hipotenusa, né? A mediana relativa à hipotenusa, lembrando que o significado de mediana está aqui, né? Então, a mediana relativa à hipotenusa vale o raio. Mediana relativa à hipotenusa vale quanto? Vale raio. Ou seja, metade do diâmetro, ou metade da hipotenusa, né? Hipotenusa sobre 2, pronto. A gente costuma decorar que é a hipotenusa sobre 2, né? A gente costuma falar assim, ó. Mediana relativa à hipotenusa é a metade da hipotenusa. Por quê? Porque a hipotenusa é o diâmetro que vale 2 raios. E a mediana é o próprio raio. Então, toda vez que você tiver uma mediana relativa a uma hipotenusa, você vai saber que ela vai valer metade da hipotenusa. Simplesmente por quê? Porque o ponto médio da hipotenusa é o centro do círculo que está fora. Se ele é o centro do círculo que está fora, qualquer, né, parte que eu pegar aqui em direção ao círculo vai ser raio, inclusive a mediana.
Tá vendo? Isso aqui vai valer raio, então. Logo, a mediana vai valer raio, né? Só que o raio é metade da hipotenusa. Então, mediana relativa à hipotenusa é igual a raio, que é igual a hipotenusa sobre 2. Perfeito? Se você não entendeu algum ponto dessa demonstração, você volta aí e revisa. Provavelmente você está com algum ponto fraco, algum bisuzinho fraco, provavelmente o bizu de arco capaz, que muita gente esquece, falha na cabeça, né? Porque acaba não vendo muito em questão e esquece, mas é muito útil para demonstrar esse tipo de coisa aqui. Então, presta bem atenção nesse tipo de exercício, nesse tipo de mediana relativa à hipotenusa. Caso você não tenha entendido, volta aí, como eu já falei, assiste ali o vídeo de novo, tenta pegar aí os bizus que você não conhecia e tenta demonstrar você sozinho. Depois você mesmo pode criar questões sobre isso, né? Por exemplo, considerando um triângulo 3, 4 e 5, né? Considerando o triângulo 3, 4 e 5, né? Triângulo de lados 3, 4 e 5, calcule quanto que vale a mediana relativa ao lado 5. Né? E aí, quanto que vale? Triângulo 3, 4 e 5, a gente sabe de cara, né, que é um triângulo retângulo. Né? Você poderia provar aí pelo enunciado de Clausius, né, por Pitágoras, você descobriria que 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Por Pitágoras, logo, se Pitágoras vale, significa que o triângulo é retângulo. Se ele é retângulo, essa mediana é uma mediana relativa à hipotenusa. Logo, a mediana relativa ao 5, né, relativa à hipotenusa, vai valer quanto? Raio. Ou seja, metade da hipotenusa. Então vai valer raio, vai valer 2,5. Perfeito? Então isso é muito forte porque eu consigo também o tamanho do raio, né, do círculo circunscrito. Então, se caso em uma questão ele possa também te dar um triângulo retângulo e te pedir, né, o raio do círculo circunscrito. E aí você pode simplesmente fazer que é metade da hipotenusa. De boa, pode jogar direto, se quiser dar uma demonstrada ali, né, se for uma prova discursiva, demonstra, né? Mas a demonstração é bem simples, né, uma coisa bem intuitiva, a não ser que você não tenha visto isso antes em algum lugar do tipo. Pode acontecer também nas questões de ele não dar que é um triângulo equilátero, como aqui. Aqui eu não falei era um triângulo equilátero, aqui a gente teve que descobrir. No caso, 3, 4 e 5 é um triângulo mais famoso, mas poderiam ser outros, por exemplo, 5, 12 e 13, né? 5, 12 e 13 é um triângulo equilátero. E muita gente não sabe. Então, toda vez que ele der assim, você perceber que não está tendo saída, cabe você testar também. Vai que é um triângulo equilátero. Muita questão de geometria é assim. Você olha e fala, vou testar, né? Vai que dá certo. E aí você testa se é um triângulo equilátero, testa Pitágoras, dá certo, e aí você mata a questão de letra. Inclusive, muitas questões difíceis eu já vi que se você, né, tinha uma resolução muito complicada, né, se você não testasse, mas caso você olhasse e falasse, cara, isso daqui tá estranho, será que é um triângulo retângulo? Aí você ia e realmente era um triângulo retângulo. Então, é uma ideia que vale muito a pena, né, essa questão da mediana relativa à hipotenusa, porque aparece muito mesmo, né, aparece muito mesmo e você tem que estar ligado nisso aqui, porque o teu concorrente pode não estar ligado, e aí ele vai perder a questão e você já sai por cima dele, já sai com uma vantagem em relação aos seus concorrentes, porque você assistiu essa aula aqui do CIP. Então, vai lá no nosso Instagram agora e sai do óbvio lá com a gente, cara. A gente está sempre inovando lá, sempre trazendo métodos novos, coisas novas para você aplicar no seu estudo, certo? A gente está sempre lá testando, sempre tentando fazer as pessoas saírem das cópias que está o mundo hoje. Hoje em dia o mundo está muita gente copiando as outras, né? Muita gente querendo seguir o método de estudo das outras, querendo seguir o jeito que as outras faziam questões. Cara, esquece isso, revoluciona. Sai do óbvio, pelo amor de Deus. Sai do óbvio. Esse é o nosso lema maior lá no Instagram. A gente sempre procura tentar fazer os nossos seguidores saírem do óbvio. A gente sempre grava vídeos incentivando as pessoas a buscarem o próprio caminho dentro do estudo, dentro dessa jornada que é a jornada para o concurso militar. Porque você funciona de um jeito totalmente diferente dos outros. Então, às vezes, aquele cara que demorou muitos anos para passar, se você fizer do seu próprio jeito, você passa bem mais rápido. Então, cara, vai lá, segue o nosso Instagram e aproveita lá esse conteúdo nosso que a gente se esforça muito para fazer dia e noite, né? Pensando coisas novas que possam ajudar você a sair desse mar de mediocridade, de ser mediano, você se destacar, inovar, né? Não ficar seguindo o caminho dos outros. Então, saia do óbvio, segue a gente lá no Instagram, curte aí e comenta qual o tema de vídeo que você quer pro próximo que a gente for gravar. Se muitos temas forem pedidos, assim, muitas vezes o mesmo tema a gente vai e grava.
A gente analisa também caso tenha algum tema ali que foi pouco pedido, mas é um tema muito bom pra gente postar. Então, valeu pessoal. Tamo junto, Padawan. Dá um like aí.